A conversão da pobreza em falha moral pessoal estava intimamente conectada à construção dos negros estadunidenses como descartáveis e sujeitos ao encarceramento em massa. O racismo antinegro, e não apenas a motivação para o lucro, está no cerne do encarceramento em massa. Assim, o título desse livro, Capitalismo Carcerário, não é uma tentativa de postular a carceralidade como um efeito do capitalismo, mas de pensar sobre o contínuo carcerário que existe paralela e inseparavelmente à dinâmica do capitalismo tardio. Quem diz isso é Jack Wong. Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Voltamos nesse pós-carnaval, já agora começando o mês, abrindo março, com um dos livros que cruzou minha vida de uma forma extremamente importante. A Flávia Sayani, que esteve conosco na abertura dessa temporada, lá no episódio 1, foi quem pediu encarecidamente para a editora Igracniga fazer essa parceria e mandar o livro em questão, que é o Capitalismo Carcerário, salve, salve, Igracniga, um beijo, da Jack Wong, cuja história a gente vai desenrolar durante esses próximos episódios, né? Tendo conhecido agora essa trinca que pensa a partir dos Estados Unidos, que é Angela Davis, que a gente estava trabalhando aqui, Jack Wong e Ruth Wilson Gilmore, que vai chegar mais tarde, e são autoras que nos possibilitam pensar a partir das relações no centro do capital, com o seu lado violento e sádico, e como isso se une ao projeto de acumulação, mantendo assim a dominação. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político da Caverna do Morcego, e o episódio de hoje vai girar em torno, principalmente, pelo prefácio organizado pela Juliana Borges, camarada militante aqui do Brasil, teórica, e uma das minhas primeiras leituras sobre encarceramento em massa, tá? Além desse quadro aqui no nosso canal, a gente também tem um projeto de leitura e discussão, que são vídeos semanais, lendo e disponibilizando o PDF do livro. E a gente também tem o nosso podcast, Caverna do Morcego, disponível em quase todos esses aplicativos que dá pra ouvir aí podcast, tá? Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E também seguir nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, tanto o Instagram quanto o Blue Sky. Agradecer aí a Autonomia Literária, que tem o cupom #Morcego na Autonomia, que garante 20% de desconto em todos os produtos do site. Agradecer a Clio Operária, que é onde eu produzo os artigos, sou editor, que tem uma equipe muito pesada e que vai ter aí o roteiro desse vídeo sendo disponibilizado lá no site da Clio Operária. E também a editora Terra Sem Amos, que é a editora pela qual eu publiquei meu livro, Por uma Implosão da Sociologia. Beleza? Nos anos de 2025, a gente teve uma média de 18 pessoas sendo assassinadas pela polícia por dia. Foram diversos massacres e a continuidade de um genocídio dito, quando muito, por nós que lutamos para viver, né? A gente que tá apontando e dizendo isso. Então, foram incansáveis as vezes que vimos, principalmente mulheres negras, geralmente mães, reforçando que seu filho ou marido ou amigo era estudante e trabalhador. Quando Juliana Borges decide abrir esse prefácio, tem como base a história de Douglas Martins Rodrigues, um jovem de 17 anos, que após uma ocorrência de música alta, foi alvejado no tórax e não resistiu ao ferimento. A mãe, Rosana Martins de Souza Rodrigues, é uma das mães que precisou repetir que o seu filho era estudante e trabalhador. Por que continuamos tendo que reafirmar isso em meio ao genocídio que atinge diversos grupos racializados ao redor do mundo, incansavelmente? Quase como se precisássemos, então, de um aperfeiçoamento moral. A problemática dessa ideologia é, segundo Juliana, e fazendo um resgate de Michelle Alexander, está no fato de imputar aos mais afetados e precarizados pelo racismo a necessidade de garantir os meios para seu combate. Nos encontramos no dilema de que o bom vira branquitude, e como negros, estamos fora do padrão. A gente pode retornar aí para Virgínia Leonel Bicudo, né? Uma das pioneiras sobre esses estudos no Brasil, passando por Florestan Fernandes, Clóvis Moura, Lélia Gonzalez. Como a própria Bicudo percebe em sua pesquisa e, seguindo a linha apresentada pela autora do prefácio que estamos nos baseando, as tensões vivenciadas no contato mais constante com o mundo branco também eram responsáveis por uma consciência de cor por parte dos negros que percebiam que sua ascensão educacional ou mesmo econômica não lhes conferia igualdade e respeitabilidade. Raça, gênero e classe em comunicação e relação. Os Estados Unidos apresentaram uma segregação explícita. A nossa, embora geográfica e socialmente na nossa cara, tentou ser escondida pelas ideologias dominantes. Mas o que ambas as formulações têm em comum é, por um lado, a falta de perspectiva sistêmica e, por outro, a construção de saídas que imputam mudanças aos indivíduos, saídas, portanto, liberais. Com isso, em vez de avançar na luta antirracista, acabam reafirmando estereótipos e desresponsabilizando partes centrais, como a branquitude, grupo privilegiado pelas desigualdades produzidas pelo racismo.
criando, assim, obstáculos para a compreensão e o desmantelamento das dinâmicas socio-raciais existentes. Inclusive pela estrutura de uma sociedade de classes em que a branquitude se aproxima e se associa com o status quo e, por consequência, com o Estado e o capital. Sendo assim, esclarecemos que, e é onde querem chegar, a criação de estereótipos e essa constante vontade de reforçar que devemos ter um bom comportamento ou nos apresentarmos adequadamente. E aqui falo isso lembrando da editora que nasceu, recentemente, a Edições Inadequadas, tem a ideia baseada em padrões brancos. Relato pessoal. Cabelo curto, roupa social comportada, sempre foram sinônimos de não ser parado pela polícia, ou de agradar as pessoas no lugar que eu vou. Minha família repetia isso. A minha recusa individual após a maioridade, esse cabelo meio louco, tem suporte a uma comunidade política que buscou subverter a ordem branca e burguesa das coisas. Entendendo que ainda vemos em um mundo pautado nesse padrão, mas apresentando, ainda que esteticamente, a possibilidade de romper, inclusive, para além de estilo, roupas de marca e por aí vai. O problema de como nos defendemos, ainda pautados pela branquitude, é que, para Wang, a perspectiva da inocência, que desloca para os indivíduos a total responsabilidade pela dura punição que recebem, se tornou uma pré-condição para campanhas antirracistas, posicionando assim o Estado e o sistema de justiça criminal como aliados e protetores de oprimidos. Dessa forma, a não ser que a inocência de uma pessoa negra seja reivindicada e provada, ela não será merecedora de defesa ou de se tornar símbolo da causa. Então, só somos vítimas quando passamos por essa limpeza de tudo que remete ao que é considerado preto, de modo que a sua identidade seja neutralizada e branqueada. Nesse sentido, reivindicar a inocência como centro de uma ação contra a violência racista reforça um apelo ao imaginário branco e não desmantela a criminalização racial. Então, a gente continua refém de um sistema que protege os homens brancos capitalistas. Ficamos refém de um sistema que deixa países independentes serem estrangulados e genocídios serem cometidos no mundo todo. A afirmativa de Wang é a de que uma política da inocência leva ao conhecimento das pessoas apenas a atos individuais de violência racista, os quais acabam sendo tratados como casos excepcionais, ao passo que o racismo, na verdade, opera em um nível estrutural. Ao não defendermos os direitos de pessoas que são presas por terem violado a lei, individualizamos, despolitizados e descontextualizamos o crime e a punição, reforçando o Estado penal e genocida. Continua então Juliana Borges. A política criminal é fruto de processos e estruturas político-econômicos e sociais e da necessidade do Estado de impor seu poder por meio da violência. A institucionalização desse poder se dá pela seleção de grupos que são submetidos à coação e imposição de pena, ou seja, que são criminalizados. E assim, o poder punitivo tem, de fato, variadas formas organizadas para seu pleno exercício. Ao focarmos na inocência, como alerta Wang, excluímos as possibilidades de resistência que estão fora dos limites da lei e nos aliamos ao Estado. Dessa forma, ignoramos que as pessoas tidas como inimigas na guerra às drogas e na guerra ao terror são racialmente definidas e que gênero e classe delimitam aquelas que são dignas de reconhecimento legal, além de comporem um sistema de construção de imagem, acumulação do capital e legitimação do poder que atravessam todas essas questões. Jack Wang, a partir de outras referências, outra análise de um contexto e luta diferentes, faz um caminho próximo ao que a Lélia Gonzalez constrói aqui para o Brasil, em que, para ela, Jack, compreender o capitalismo envolve o entendimento da combinação entre descartabilidade e exploração e expropriação. Racismo e capitalismo são estruturas adaptáveis que necessitam da violência para seu pleno exercício. Então, o racismo é vinculado com a estrutura e o sistema que se construiu, e não são um erro ou uma falha. Isso fica evidente ao refletirmos sobre o processo de colonização, que modula e inverte civilização e barbárie, sendo uma a mais pura expressão da outra, e da transformação forçada e violenta na construção do Estado-nação. Wang vai usar então a vulnerabilidade, que aparece como precariedade para Juliana Borges, buscando ir ao encontro com o sociólogo Pierre Bourdieu, ele que afirma a intencionalidade de precarização de vidas e das dinâmicas sociais do Estado. Nesse livro, veremos isso associado a uma certa expropriação via inclusão financeira, mostrando que a carceralidade racializada atrela-se hoje à economia da dívida. Não à toa, permanecemos fechados nos ciclos de dívidas.
Dessa forma, a dívida passa, então, a atuar não apenas como um poder financeiro e numérico, mas também disciplinador. A contagem de créditos e o rastreio feito pelas grandes empresas, big techs, fintechs e bancos têm relação com isso. E o desmantelamento do Estado, por sua vez, está também associado a esse processo, tendo em vista que a resposta à desigualdade estrutural passa a ser organizada na esfera da financiarização, da expansão do acesso ao crédito e do consumo, e não da distribuição de riqueza, da regulamentação e taxação de fortunas e da promoção de direitos. Então assistimos ao neoliberalismo de agora mesmo e seu desenvolvimento na economia prisional, ou melhor, nesse complexo industrial. As prisões e a aplicação da lei aumentam onde a ideologia da minimização do Estado se faz mais presente, posto que manter a lei e a ordem é considerado o limite do domínio organizado e autorizado do governo. De formas diferentes, vemos isso ganhando espaço aqui. Medidas penais surgem como soluções mágicas para o drama da criminalidade e a intensificação de uma luta contra o crime se transforma na principal política pública defendida e executada por parasitas que tomam o Estado. E, na era dos algoritmos, isso garante outra expressão. É a tecnologia como ferramenta que tem transformado as prisões e as práticas da vigilância, com base em teorias sociológicas e criminológicas racistas e classistas que justificam a forma de se pensar segurança nesse sistema, em que o policiamento deixa de ser responsivo e passa a ser preventivo, como se por ser código houvesse neutralidade, mas sabemos que, inclusive as IAs, estão fazendo uma coleta absurda de dados e de manipulação. E, obviamente, racistas. Em vez de racialmente neutros, eles recompõem a legitimidade questionada das forças policiais e abrem espaço para novas formas de poder totalizantes. O soft power algorítmico não substitui o policiamento militarizado, mas se combina a formas mais amplas de controle. A partir de George Jackson e Huey Newton, dos Panteras Negras, seguindo Juliana Borges, Wang vai olhar como a tecnologia atua de forma negativa para a população negra e a classe trabalhadora, na medida em que colabora com a construção de uma situação permanente de desemprego e de precarização. É o questionamento do que é o desenvolvimento e da falsa associação entre tecnologia e progresso, libertação ou avanço, pura e simplesmente. É retirar essa perspectiva mercadológica e utilitarista. O sistema, as crises, a prisão enquanto ferramenta política. Tudo pronto, seja para suprimir tudo que ameaça a ordem social do capitalismo racial, seja, conforme asseverou a filósofa Angela Davis, no livro já apresentado aqui e na caverna, estarão as prisões obsoletas, como depósito dos detritos do capitalismo, das vidas precárias e descartáveis. Não somos nós que temos que pagar pela crise. Chega de deixar o sistema nos extorquir. Então, o caminho proposto por Wang é de não pensar só pela ideia econômica da coisa, mas entender todos os aspectos em volta, inclusive o desmantelamento do estado de bem-estar social, quando vinculado não apenas às classes mais vulneráveis, mas também pelo caráter racializado. E continua Juliana Borges dizendo que, nesse ponto, é impossível não estabelecer novamente paralelos com a realidade brasileira. Ao avanço e continuidade de governos progressistas democraticamente eleitos, seguiu-se a necessidade de interromper a ampliação de direitos de grupos que foram historicamente subalternizados e marginalizados do acesso a políticas sociais e educacionais. As elites nacionais mobilizaram-se e continuam se mobilizando incessantemente para frear abruptamente um processo de inclusão social e econômica que havia sido estabelecido com base nas demandas históricas de movimentos e organizações sociais. Então, como o neoliberalismo de um Estado de direitos, se é que realmente chegou a se formar, transformou-se exclusivamente em provedor de segurança. Para dar o exemplo da autora desse prefácio, Juliana Borges, seguimos. A interiorização presidiária do Estado de São Paulo instalou unidades prisionais prioritariamente em cidades pequenas, muitas com no máximo 20 mil habitantes e economia de base agrícola. Nessas cidades, chamadas cidades carcerárias, as prefeituras eram as principais empregadoras. Com a chegada dos presídios, houve um estímulo em suas economias locais. Isso ocorreu, por exemplo, com a criação de postos de trabalho para agentes penitenciários e o aumento do fluxo de pessoas, especialmente de mulheres, que, entre outras coisas, compram alimentos para incrementar o jumbo que levarão na visita aos seus familiares presos. Ainda acrescentando o que eu aprendi com as pessoas que lideram movimentos de auxílio, de apoio, de suporte, essa interiorização facilita o sumiço de preços e aumenta a dificuldade, muitas vezes, das famílias fazerem visitas e levarem os jumbos. Jack Wang traz um caminho próximo ao que situamos Angela Davis e seu aprendizado com o George Jackson, da instituição prisional como continuidade do projeto escravista agora no capitalismo tardio.
Para ela, o centro do encarceramento em massa é o racismo e, como apontado anteriormente, a racialização negra se dá tanto pela lógica da descartabilidade quanto da explorabilidade, expropriabilidade. É a continuidade do colonialismo, que não se desenha só para fora do centro do capital, mas é a hierarquia étnico-racial que já existia no território europeu antes do advento do capitalismo, a fim de promover a dispossessão de determinados grupos dentro da Europa, assim como já diziam Marx em O Capital, a Rosa Luxemburgo em vários textos, chegando assim na definição de acumulação racializada por despossessão. Isso porque povos indígenas e negros, na sua relação com o desenvolvimento do capitalismo e do Estado, não se dá necessariamente pela proletarização. Geralmente, nessa área de descartável, o que acontece é o envenenamento e o genocídio. A gente trabalhou com essa relação em outros projetos e vídeos, como as leituras e discussões desse ano, com o mestre Joelson, Cacique Babal, Roseli Salete Caldarte, e eu recomendaria ainda ler Agrotóxico e Colonialismo Químico, da Larissa Mies Bombardi. E a Jack Wang vira, também, uma das chaves que mais temos discutido, principalmente com a popularização do livro Realismo Capitalista, que nas suas palavras aparece em pergunta: o reencantamento do mundo pode ser um instrumento para quebrar o realismo da prisão? Não só abolicionista, mas ela coloca o sonho e a imaginação na possibilidade da superação da nossa realidade. Como diz Juliana Borges, sonhos, poesia, teatro, estudos sobre economia, filosofia, entre outros, são formas de exceder o espaço prisional. O sonho se vincula com ritmo, expressão e possibilidades de vida coletiva e comunitária. Indo para o encarceramento, muito do que vai ser discutido nesse livro, lá no coração que bombeia a violência para o mundo, nos Estados Unidos, nos permite, principalmente na possibilidade de saídas e de superação, pensar nas nossas retomadas, negras, indígenas, camponesas, mas também no questionamento da cidade que nos obrigam a engolir, permitindo, finalmente, e citando como sempre, Dom N., as tecnologias ancestrais nós temos para induzir o sonho dentro de um pesadelo, entre um traçante e outro, dilatar o tempo e imaginar um mundo novo. Bom, família, esse é o livro que a gente vai trabalhar, tá? Esse foi só o prefácio da Juliana Borges, que é fantástica, né? Eu acho que esse prefácio aqui ele já diz muita coisa. Quando eu fui escrevendo, eu fui vendo que ia ficar muito grande, porque não tinha como fugir disso. É muita coisa, e aqui a gente tá dando um resumo de tudo que vai ser abordado em vários aspectos nesse livro. Tô muito feliz. Novamente, Igracniga, muito obrigado pela oportunidade de estar trabalhando aqui. Flávia, você mora no meu coração. E bora lá, que agora o papo vai ficar muito tenso. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, um grande beijo. Tchau!